Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho, um breve resumo sobre o gênero textual crônica. O que é a crônica? A crônica, nós precisamos falar ela sobre dois olhares. Primeiro, a crônica moderna, que é a que nós conhecemos nos dias atuais, e em segundo lugar, a crônica antiga. É um estilo textual já bem antigo, retoma até mesmo séculos, muitos séculos anteriores, até milênios atrás, antes de Cristo, que se referem aos registros históricos. Então, a palavra crônica vem do grego cronos, que significa tempo. Inicialmente, a crônica antiga era um gênero textual de registros históricos, feitos históricos, batalhas, conquistas, atividades dos reis, dos impérios, e depois passou a se designar um texto mais moderno, um texto do cotidiano, de caráter atemporal, que retrata o momento, retrata o dia a dia, são fatos diversos do cotidiano. Aqui, por exemplo, nós vemos um exemplo de crônicas que está até na Bíblia, 1 Crônicas, capítulo 29, é um livro de registro dos reis de Israel, de Judá, do país de Israel, dos hebreus. Aqui fala de Ezequias, quando começou a reinar, o nome da mãe, enfim. Então, era um registro histórico, as guerras, as conquistas, as lutas. Hoje, a crônica já não tem mais essa característica de registro histórico. Pelo contrário, ela não tem mais ligação com o passado, e sim com o presente, a atualidade. Então, por isso é um olhar para o cotidiano, para o dia a dia. Quem escreve uma crônica não escreve de fatos passados, hoje, a crônica moderna, que ela surge final no século XIX, né? Ela vai surgir, vai se inteirar, vai se fortalecer como gênero moderno no século XIX. É um olhar para o cotidiano, temáticas variadas, retrata o olhar pessoal, ou seja, um olhar subjetivo é como o cronista, o escritor enxerga. Então eu vou falar isso mais no próximo slide, mas eu posso enxergar um acontecimento com um olhar de um jeito e outra pessoa vê o mesmo acontecimento com outro olhar. E vários estilos ou várias formas de escrever, vários tipos textuais, várias tonalidades. A crônica tem essa característica, a crônica moderna. Alguém disse que o cronista é o poeta dos acontecimentos diários, ou seja, ele retrata o agora. Aqui nós vemos uma imagem, são 4 pessoas observando um prédio, um luxuoso prédio. Cada um tem um olhar. Se cada uma dessas pessoas forem escrever sobre esse prédio, cada um vai escrever com seu olhar. Então isso que significa um olhar subjetivo, ou a visão subjetiva, olhar do cronista, um olhar pessoal. Aqui também, pela mesma forma, uma feira livre na cidade interior, antiga, os carros de bois transportavam as pessoas, também os alimentos para comercializar nas feiras. Então, olhando essa foto, eu posso ter um olhar para ela e escrever de uma forma, você pode ter um olhar e escrever de outra. Então, esse é o olhar subjetivo. As características da crônica: o fato do cotidiano, ou seja, uma festa, um evento, um acidente, uma partida de futebol, uso de redes sociais, qualquer fato do cotidiano dá origem a uma crônica. A visão subjetiva, como nós já falamos, é como o cronista ou escritor enxerga aquele fato, e ele vai contar no olhar dele, na visão dele. Ele não é obrigado a narrar do jeito que ele viu. Isso é uma característica da crônica. A crônica não é um relato fiel. A crônica é eu escrever a partir de um fato do cotidiano. Eu posso usar a literatura, recriar a situação, inventar elementos que não existem, situações que não existiram, porque é o meu olhar literário. A literatura permite isso. O tom da crônica. Vamos dar um exemplo para vocês. Se eu pedir uma pessoa para cantar uma música, 4 pessoas para cantar a mesma música, não significa que as 4 vão cantar do mesmo jeito. Alguma vai enfeitar mais, alguma vai cantar numa tonalidade mais baixa, mais alta. Se eu pedir 4 pessoas para fazer um prato, uma receita, alguém pode enfeitar aquele prato, colocar mais doce, mais sal ou menos sal, acrescentar um tempero que não está ali na receita, porque então a tonalidade é isso, é o efeito, o estilo. Numa pintura, alguém vai pintar uma árvore verde, um pintor coloca um verde mais claro, outro um verde mais escuro, mais acinzentado, porque cada um tem a sua tonalidade, o seu estilo. A crônica também. Cada escritor, cada cronista, ele tem a tonalidade, ele imprime um tom à crônica, que pode ser um humor,
ele contar a história, um acidente, que é algo triste, né? Mas ele pode contar aquilo de uma forma engraçada, que é o humor, o lirismo sentimental, reflexivo, reflexão, ou irônico, que é uma crítica. Então, ele vai ver o fato do cotidiano da situação e ele vai dar uma tonalidade, um estilo, um efeito, uma nuance para aquilo, né? Na pintura a gente fala nuance, matiz, na culinária nós falamos o tempero, o toque, na música nós falamos a tonalidade e na crônica nós falamos o tom, ou seja, ele vai dar um efeito para aquilo que ele vai escrever. Também as crônicas se apropriam dos 4 tipos textuais comuns, podem narrar ou contar histórias, descrever ou apresentar características, dissertar ou opinião ou informar. A crônica tem essa característica. E também pode misturar. Um texto ele não tem que ser só narrativo, ele pode ter narração com alguns elementos de descrição. Porém, predomina um dos tipos textuais. Ou narra, ou descreve, ou disserta, ou informa. Na crônica, um elemento importante também é a linguagem. Embora nós sabemos que todo texto faz uso da linguagem formal, a estrutura formal da língua, tem elementos formais, porém na crônica predomina a linguagem informal, a linguagem do dia a dia. Por quê? Porque a crônica ele é um texto dinâmico, é um texto breve, a crônica não é longo. Ninguém escreve uma crônica como um romance ou um conto que vai passando de um dia para o outro, passa de uma semana para outra, não. A crônica é um acontecimento que começa e rápido termina, porque ela é breve, ela é fugaz, efêmera, como alguns chamam também. É um curto espaço de tempo, porque retrata o presente ou agora. Daí então, uma linguagem mais própria desse contexto, uma linguagem mais dinâmica, mais informal, mais popular. Essa é uma característica da crônica. Aqui nós temos exemplos de crônica, a última crônica de Fernando Sabino, que ele vê um casal, pessoas negras, em uma lanchonete com a filha, comendo um bolo, e ele cria a situação, ele tem uma visão que ali eles estão comemorando o aniversário, e faz uma crônica lírica e reflexiva muito brilhante. Um caso de Burro de Machado de Assis, que ao ver um animal ali terminando sua vida, sofrendo, machucado, e as pessoas ali, os curiosos, observando, ele cria uma crônica onde o animal vai refletir por que ele está ali abandonado, sofrendo, ele foi abandonado para morrer, e aí ele vai refletir o que ele fez e o que ele não fez, que ele não merecia estar ali. Muito bom, uma crônica reflexiva, também irônica. Felicidade Sim, de Antônio Prata, onde ele reflete sobre os instrumentos modernos, os aparelhos modernos, começa pelo chuveiro, onde ele vai dizer do uso desses aparelhos, ele observa um fato do cotidiano, usar o chuveiro, coisa comum no dia a dia, e ele vai refletir sobre o uso do chuveiro e outros utensílios, ou aparelhos eletrônicos que usamos no dia a dia. Então a crônica ela tem essa característica. A crônica então as características principais. Ela nasce de um fato do cotidiano, um acontecimento qualquer. Às vezes até uma pessoa tropeçando pode ser um fato para uma crônica. Ela tem a visão subjetiva do cronista, quer dizer, como o cronista enxerga aquilo. Ela apresenta o tom, o cronista dá uma tonalidade para ela, quer dizer, o tom, o efeito, o tempero da crônica, a matiz ou a nuance da crônica, que pode ser humor, engraçado, lirismo, reflexivo ou irônico. Apresenta nos tipos textuais diversos, pode ser narração, descrição, dissertação, informação. Predomina a linguagem informal, claro que tem a formal, mas predomina a informal, a dinâmica do dia a dia. E é um texto curto, breve, dinâmico, que prende o leitor com base no conhecimento do dia a dia, do cotidiano. Então é isso, pessoal. Vamos ver, você sabe responder? A palavra crônica significa o quê? Breve, tempo ou resumo. Tempo. A palavra crônica vem do grego cronos, que significa tempo. Daí vem o nome cronológico e assim por diante. Inicialmente, as crônicas eram porque hoje nós estudamos a crônica moderna, mas a crônica nem sempre foi assim como é hoje, retratar o cotidiano, visão subjetiva. As crônicas antes eram o quê? Fato do cotidiano, já acabei dizendo que não, projetos para o futuro ou registros históricos. Registros históricos, ou seja, as crônicas inicialmente eram registros de acontecimentos passados, acontecimentos históricos,
que guerras, eventos, viagens, conquistas e assim por diante. 3. A temática principal da crônica é qualquer tema, amor ou pessoas. Pessoal, como a crônica é um texto dinâmico do dia a dia, fato do cotidiano, nós vamos afirmar que qualquer tema, qualquer temática, qualquer assunto, qualquer fato é motivo para uma crônica. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando por aqui, né? Falando um pouco sobre crônica, Deus preparando, outros vídeos virão para retratar melhor esse gênero tão cativante, tão próximo da nossa realidade. Até a próxima, se Deus quiser.